Então, Guilherme é arquiteto front-end, professor, consultor, palestrante, noob no desenvolvimento de jogos 3D para o web e pelo universo. Olha só que legal. E aí ele vai falar, inclusive, de um evento aí. Pode colocar, pode dar o jabá aí, que é interessante. E cruza esses dois universos aí. Enfim, mas ele vai contar mais, beleza? Então, sua tela está apresentando já? Não, peraí. Sua tela aí. Compartilhar. Essa aqui. Apareceu aí? Pronto, pode apresentar. Então, vamos lá. Bom, queria falar um pouco sobre padrões de projeto e arquitetura, como a gente pode utilizar os princípios SOLID, não só os princípios SOLID, mas também conceitos de organização de tipos de bibliotecas em monorepo, que vão muito de encontro com os conceitos SOLID. Então, bom, já foi apresentado, mas vale novamente. Sou programador web, arquiteto front-end, professor universitário, cofundador da comunidade Dev Paraná, curioso pelo universo, e essas são minhas redes sociais. Deixa eu fechar o WhatsApp aqui. Então, vamos lá. Alguns problemas comuns que nós encontramos aí enquanto desenvolvedores de software, enquanto trabalhando nessa área, são entendimento, né? Também conseguir fazer estimativas, né? São dificuldades que nós encontramos no dia a dia, e planejamento. Então, o planejamento acaba sendo dificultado por, muitas vezes, falta de padrão no código, né? Falta de design patterns e etc. A gente não pensa no amanhã, só que o amanhã sempre chega, né? Então, o Tim Berners-Lee, o criador da web, do www, né? O software da internet, que é a web, o criador fala que o futuro é muito maior do que o passado. Então, a gente tem, sim, que pensar no futuro sempre, claro, sem engenharia demais, né? Over-engineer, mas sempre pensar no futuro, porque ele sempre chega. A gente tem por hábito, né? Sair programando a ideia loucamente e acaba que dá o passo maior com a perna aí e se frustra mais tarde porque as coisas começam a ficar complexas. E isso influencia em muitas coisas, né? Por exemplo, prazo, né? Escopo também, existem mudanças no escopo, dificulta essa mudança, e pessoas entrando e saindo dos times, das equipes, também fazem muita diferença, porque fazer uma arquitetura bonita, fazer uma arquitetura que impressiona, não é muito difícil. O que é difícil mesmo é fazer com que essa arquitetura se mantenha viva e seguindo ainda os mesmos princípios, com pessoas entrando e saindo do time, com o escopo mudando o tempo todo. Então, o difícil é conseguir manter isso, né? Para a gente conseguir isso, todo mundo tem que entender os motivos de como isso está sendo feito. Senão, acaba não funcionando. O crescimento da equipe de engenharia, esses dados, eu peguei do livro do Uncle Bob, Arquitetura Limpa. Então, ele mostra aí o crescimento da equipe de engenharia e a produtividade durante o mesmo período. Então, foi caindo a produtividade e aumentando o número de pessoas trabalhando no projeto. E isso acaba não sendo uma coisa boa, né? Porque o projeto começa muito produtivo e aí vai aumentando a equipe, isso significa maior custo e a produtividade não acompanha, né?
pessoal acha que, não vou generalizar, mas muitas vezes acha que contratando mais pessoas vai aumentar a produtividade e nem sempre ou quase nunca é isso que acontece. A produtividade acaba caindo porque se torna algo muito difícil trabalhar no projeto, fazer novas funcionalidades quando ele está complexo, né? E a folha de pagamento só sobe. Quero apresentar, então, algumas técnicas e soluções para a gente conseguir padronizar o código, favorecendo o reuso, independente de tecnologia ou solução. Então, o Uncle Bob diz que uma boa arquitetura deve ser simples de entender. Aí está escrito fácil, mas talvez a melhor palavra seja simples de entender, simples de desenvolver, simples de manter e simples de implantar. Então a gente vai ver algumas técnicas para que isso seja feito. Quando a gente fala em arquitetura, isso está muito relacionado a camadas, né? Existem níveis de camadas na arquitetura de software e a arquitetura mais externa é a que está mais ligada ao front-end mesmo, e mudanças nessa camada não devem afetar camadas mais interiores, né, mais perto da regra de negócio. Então, diferentes áreas de um software devem estar em lugares diferentes, para que essas mudanças não afetem umas as outras. Responsabilidades, né? Então, tem a cebola do Uncle Bob que ele coloca aí: entidades, casos de uso, apresentadores e a interface do usuário. E existe uma seta que direciona a regra de dependências, quem pode depender de quem, né? Que é de fora para dentro. Então, os componentes de interface podem depender de apresentadores, os apresentadores podem depender de casos de uso, e os casos de uso podem depender de entidades. O contrário já quebra essa regra e se torna algo prejudicial ao projeto. Vamos mostrar o que teria dentro de cada uma dessas camadas. Então, ali nas entidades, na camada mais interna, ficam nossas regras de negócio. Nos casos de uso, podem ficar regras da aplicação, né? Na parte de apresentação, pode ficar ali o acesso a dados, gerenciamento de estado. E ali na última camada, a interface de usuário, que seriam os componentes, né? É uma aplicação. Então, a gente pode nomear algumas dessas camadas como utilizando algumas boas práticas, algumas convenções. Então, essa camada mais interna a gente costuma chamar de domain, né, o domínio, onde ficam as regras de negócio. A camada superior a gente costuma chamar de data ou data access. E a última a gente costuma chamar de UI, ou às vezes feature também. Eu vou mostrar alguns exemplos práticos de código. Então, como que seria o fluxo de uma aplicação assim? Como que as informações trafegam dentro desse fluxo, né? O apresentador chama casos de uso chamam acesso a dados e retorna para a apresentação. Opa, pulei uma parte aqui. Então, as camadas favorecem o quê? As camadas deixam o software mais testável. Por que mais testável? Mais fácil de testar? Porque, como elas estão separadas, uma não depende diretamente da outra, a gente consegue testar partes menores da aplicação sem precisar carregar essas outras partes do software por não ser uma dependência dela, né? Então, a gente só precisa fazer mock e essas coisas de poucas coisas
e que alguns princípios Solid, inclusive, consegue, por exemplo, a inversão de dependência é algo que ajuda muito a carregar essas informações na hora de escrever testes automatizados. A gente pode escolher quem vai ser responsável à implementação concreta de alguma abstração, né? Então, facilita também a testabilidade do software. As regras de negócio podem ser testadas sem precisar da interface do usuário, porque a gente escreveu aquilo agnóstico de front-end, pode ser qualquer framework. A camada de domínio não conhece a camada de interface. É por essas e outras que aquela seta indicando para dentro é muito válida. Vamos ver. A palavra software vem de soft, que é suave, e ware é produto. Então, o que isso quer dizer? Software significa um produto que é fácil de trabalhar, que é fácil de mudar. Pensa antigamente como era difícil a gente conseguir fazer modificações em, por exemplo, escrever no papel. Se você errou, é difícil de apagar. Ou então, processos, tudo era muito difícil de mudar, né? Então, software quer dizer algo que a gente consegue trabalhar com mais facilidade. Por exemplo, você errou, escreveu backspace, pronto. Não precisa borracha e tal, ou escreveu de caneta, né? Às vezes você estava escrevendo de caneta e errou. É muito difícil de conseguir recuperar aquilo. Software é para ser melhor, é para ser fácil de fazer isso. Então a gente tem que escrever o software para que ele seja fácil de alterar, fácil de modificar, porque o software vem disso, né? E aonde que entra monorepositórios nessa história toda? Primeiramente, o que são monorepositórios? Um monorepositório é um repositório com vários projetos distintos dentro e relacionamentos bem definidos entre eles. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem que saber o que é cada tipo de pacote lá dentro, o que é uma aplicação, o que é uma biblioteca, que tipo de biblioteca ela é e de quem ela pode depender. E um monorepo, muita gente acaba confundindo, acha que um monorepo é um monolito, quando é totalmente o contrário, né? Não tem nada a ver. O monorepo tem as coisas organizadas, separadas, com reaproveitamento de código. Então, simplifica o compartilhamento de código, inclusive entre back-end e front-end, quando você tem ali, por exemplo, tudo em TypeScript, o back-end Node.js com Nest, front-end em TypeScript com Angular. As duas aplicações seguem a mesma estrutura de arquitetura, mesma linguagem, e você consegue reaproveitar muito código, interfaces, classes. Isso é muito comum em monorepositórios que utilizam TypeScript. Isso facilita também, não só isso, mas estar em um monorepo em si, facilita refatorações, porque está tudo ali em conjunto. Você pode fazer alteração e um merge request só já está tudo alterado, todas as alterações. Não precisa ficar sincronizando as funcionalidades em atualizações e refatorações. Reduz o custo na criação de novas bibliotecas, porque tem geradores, né? Então, facilita também criação e manutenção de micro frontends, porque está tudo ali junto também. Então, geralmente, utilizar monorepo da forma certa, a gente já vai falar o que seria um monorepo e o que não seria. Geralmente, permite mais flexibilidade. E o monorepo não é simplesmente colocar código no repositório, né? Não é você pegar ali vários projetos e colocar lá dentro. Isso, na minha visão e na de várias pessoas, não pode ser considerado um monorepo. Não é só estar em um repositório Git que aquilo é um monorepo. Existem conceitos a serem seguidos para se considerar um monorepo. Então, o que adianta você ter vários projetos no repositório se não existe compartilhamento de código?
Então, para quê? Acaba dificultando as coisas, né? Então, a gente chama de monorepo quando eles têm relacionamentos bem definidos e seguem as regras de dependência, como colocado ali na cebola do Uncle Bob. E quando a gente tem alterações, por exemplo, a gente tem várias camadas, times diferentes trabalhando em camadas diferentes, e quando a gente vai fazer o deploy, se uma alteração não impacta uma parte do software, não deve ser feito o processo de build daquela outra parte do software. Nem build, nem teste, nem nada. Por quê? Porque ela não é impactada com a alteração. Isso reduz tempo de integração contínua, isso diminui o risco dos outros times que precisa passar por esse processo, né? Pode travar uma publicação por uma biblioteca que quebrou, porque se tudo é executado sempre, se algo quebrar, não é possível fazer uma publicação, né? Então, quando só vai ser executado o que tem impacto nas alterações, essa é a forma mais adequada de trabalhar em um monorepo. Evita riscos e nós nunca precisamos depender de coisas que não estão relacionadas a uma alteração. Então, por que a ênfase aí? Como eu falei, diminui tempo de execução em integração contínua, né, no deploy, e isso em grandes projetos pode significar 1000 vezes mais rápido. Então, é um número realmente significativo. Mas também ele traz algumas dificuldades. Por exemplo, o recomendado para seguir quando a gente trabalha com monorepo é utilizar o padrão de trunk based para Git. Por que isso é recomendado? Pensa assim, a gente tem, por exemplo, o Google. O Google tem um monorepositório enorme, muitas pessoas trabalhando, e se a gente criar tarefas com branches ali, ou então ter múltiplas linhas, por exemplo, homologação, ter a branch principal, ter a branch de dev, ter a branch de homologação, isso tudo dificulta a sincronização delas, porque são muitas pessoas, muitos projetos, então ficar corrigindo o conflito de tudo isso é um trabalho muito custoso, e quando a gente tem muitos projetos e muitas pessoas trabalhando, é melhor a gente criar uma ramificação para executar a tarefa e já mandar direto para main. Por que isso não tem risco? Porque como está tudo no mesmo repositório, a gente consegue executar o processo de teste, o deploy fica mais seguro porque está tudo junto, a gente consegue realmente testar se tudo está funcionando em conjunto, né? Os testes end-to-end, a gente consegue realmente verificar se as coisas estão funcionando como deveria estar funcionando, sem precisar ficar só simulando comunicações. Alguns serviços não têm suporte para monorepos, por exemplo. Eu lembro que quando eu comecei a usar Emacs, 4 anos atrás, a biblioteca Semantic Release não dava suporte a monorepo. Então, você tinha várias bibliotecas no monorepo, queria fazer automatização do processo de release automático, né, utilizando as regras de versionamento, commit lint, fugiu o nome agora. Enfim, versionamento automático com semantic release, utilizando os padrões de tags ali na mensagem de commit. E o semantic release não dava suporte, então ele criava uma tag única no repositório e de quem que é esse release, como que ele vai publicar isso, se tem várias bibliotecas no repositório. Então, é só um exemplo de tipos de serviços, pode ser serviço que você contrata, pode ser uma biblioteca que você usa, que não dão suporte a monorepos. Qual a diferença em termos de benefícios, né, pontos fortes e fracos entre monorepos e polirepos?
Vamos começar com polyrepos. Primeira coisa, compartilhamento de código, muito difícil, quando a gente tem vários repositórios espalhados com nossos projetos. Para compartilhar código entre eles, é necessário fazer o processo de release. Ainda que seja automatizado, é algo custoso. Se tivesse tudo no mesmo repositório, se torna uma tarefa muito mais fácil, né? Então, precisaria orquestrar vários processos de release e atualizar os repositórios quando os releases forem lançados. Configuração de ferramentas, então, quando você inicia, por exemplo, cria uma biblioteca nova. Criar uma biblioteca nova com um repositório novo implica em você configurar todo o processo de CI daquele repositório, configurar os testes, enfim, tudo que uma biblioteca precisa para funcionar, você precisa configurar de novo. Quando você está no monorepo, não, porque isso já está configurado, você só adicionou uma biblioteca a mais no repositório. Tudo já está pronto para funcionar. Ambiente de integração contínua, né? Tem que fazer tudo novamente, adicionar as pessoas que vão trabalhar lá, configurar a publicação automatizada. Então, isso esquecendo de versões incompatíveis, porque quando a gente tem vários projetos em vários repositórios, um repositório utiliza uma dependência com uma versão, o outro outra versão. Então, isso muitas vezes acaba sendo um problema também, porque nem sempre a gente consegue tempo para atualizar todos os projetos que a gente tem espalhado. Geralmente a gente atualiza quem precisa ser atualizado e os outros vão ficando para trás e depois acaba tendo problema. Outro problema, duplicação de código significativa. Por quê? Porque às vezes a gente precisa de um mesmo código em mais de um projeto e não compensa criar uma biblioteca que compartilhe isso e a gente acaba duplicando o código mesmo, Ctrl+C, Ctrl+V, e isso não é uma coisa boa, né? Então acaba tendo diferentes implementações ou duplicação, isso é desperdício de tempo, isso é maior carga de manutenção para o time, e o controle de qualidade acaba caindo por conta desses pontos que foi colocado. E também acabam por ficar órfãos, porque se um projeto acaba não sendo necessário updates nele, muita gente vai abandonando aquele projeto, ninguém cuida, precisa atualizar quem que vai fazer o update desse projeto, ninguém quer cuidar, e eles acabam se tornando legados ali, porque o processo de atualização se torna algo difícil e ninguém quer usar o tempo ali da equipe para fazer isso. Entre outros problemas, né? Por exemplo, alterações caras entre os repositórios em bibliotecas de consumidores compartilhados, ferramental inconsistente, por quê? Porque às vezes você configura um repositório de um jeito, no outro configura do outro, não tem um padrão, então cria essa inconsistência aí. E o monorepo, como que isso funciona? É o contrário? Os itens que eu coloquei, sim, então criar novos projetos, não precisa configurar tudo de novo, né? Já está tudo configurado, é só criar a biblioteca ali dentro. Reuso de implementações, você consegue utilizar o que já foi criado ali, o que já foi escrito. Mesma configuração de CI, não precisa publicar pacote, por quê? Porque tá ali junto, é só fazer o import, né? Maior controle de qualidade, porque você consegue reaproveitar mais código, você consegue fazer o code review ali, ver se está funcionando as coisas em conjunto, então a qualidade é mais facilitada. E também, por exemplo, o Emacs tem geradores, então isso aí é algo que traz uma produtividade imensa e nós não estamos nem entrando nesse mérito. Commits atômicos entre projetos, então a gente pode fazer uma alteração e fazer os commits atômicos e mergear tudo em conjunto já. Sem break changes locais, por causa desse ponto também. Os ambientes já integrados, como eu falei mais cedo, a gente pode testar tudo em conjunto de forma mais fácil. Maior controle de qualidade por todos esses pontos, entre outros benefícios.
Uma outra coisa muito importante é uma versão de tudo. Uma versão de tudo por quê? Porque a gente acaba utilizando o package JSON da raiz, né? O package JSON da raiz é quem tem as dependências do repositório. Isso significa que, quando a gente vai atualizar uma versão de alguma coisa, por exemplo, atualizar o Angular, todo mundo que está ali dentro do repositório já estaria com o Angular atualizado. Não precisa ficar atualizando vários projetos dentro do repositório, porque isso acaba se tornando uma tarefa difícil, mesmo em monorepos. Mobilidade do desenvolvedor, porque ele consegue conhecer o código de vários projetos, né? Ele tem visibilidade do código, consegue alternar entre projetos ali dentro com facilidade, sem precisar conhecer qual é a estrutura de um repositório novo e etc. Tá. Vamos ver um pouco de arquitetura limpa dentro de monorepositórios. Então, o que seria independência? Como eu comentei mais cedo, a equipe A pode desenvolver um projeto, testar e mesclar os PRs na main sem nunca precisar executar nenhum código escrito pela equipe B, porque o NX faz cache e detecta o que precisa ser buildado com relação a essa alteração. Então, se um outro projeto não tem relação, não impacta o seu projeto, não tem por que ele impactar a sua publicação. Então, isso é a entrega de independência. E não só isso também. Quando a gente segue padrões de bibliotecas corretamente, a gente acaba nos livrando de possíveis problemas que a não organização disso acarretaria. Acho que é isso mesmo. Então, portanto, a equipe B pode ter testes irregulares, código mal escrito, pode estar quebrando, que você não precisa se preocupar com isso, porque ele vai utilizar ali, vai fazer o processo só do que importa para a sua publicação. Então, tipos de bibliotecas. Como que a gente utiliza por padrão, por convenção, dentro de monorepositórios? Bibliotecas do tipo UI, né, que é componentes de interface, só que esses componentes de interface não podem ter regras de negócio, né, são componentes reaproveitáveis, componentes burros, né, que a gente chama. Componentes burros, para quem não está acostumado com o termo, geralmente é componente que não cria nada dentro dele. Ele recebe dados de fora, através de inputs, né, de propriedades, de parâmetros ali, de atributos, e emite eventos de resposta ou altera algum comportamento dentro dele com base nesses dados que foram entrados ali. Isso resume um componente de interface. Data ou Data Access, que é uma camada para acesso a dados e gerenciamento de estado. Então, tudo que for referente à comunicação com a API, tudo que for referente a gerenciamento de estado, fica nessa camada. Camada Domain, que é a parte onde fica a regra de negócio, né? Não pode ter muitas dependências externas, tem que evitar o máximo possível quem vai depender dela. O ideal é que ela só possa depender de bibliotecas do tipo domain ou API quando depende de algum outro domínio de outro escopo. E bibliotecas utilitárias, que não podem ter dependências externas também. Só isso? Não. Convenções que a gente utiliza também para monorepo são bibliotecas feature, né, funcionalidades. Esse tipo de biblioteca pode ter dependências com framework, por exemplo, com Angular. É lá que ficam as regras de negócio da aplicação e que implementam, que fazem funcionar as regras de negócio escritas no domínio. Bibliotecas UI, que é o que eu acabei de falar. Data Access também. Utility Libraries. Essas bibliotecas elas abrigam códigos geralmente de classes que não tenham dependências externas também, ou mínimo possível.
funções puras. Geralmente são bibliotecas, por exemplo, para formatar texto ou para ter interfaces compartilhadas entre muitas bibliotecas. Essa camada pode ser utilizada por muitas outras camadas. Todas as outras camadas podem depender de bibliotecas utilitárias. Então, como que fica isso? Vendo aqui com uma forma mais lúdica, a gente pode criar escopos também dentro do Mono Repositório, onde geralmente o nome do escopo é o nome do domínio. Então, a gente pode criar ali, por exemplo, domínio account, e dentro do domínio account, que é o escopo, pode ter a camada de acesso a dados dele, pode ter a camada de componentes de UI dele, pode ter utilitários dele, pode ter o domínio dele, pode ter as features dele. E feature pode acessar a camada de data access para executar os casos de uso. São páginas, então bibliotecas features geralmente são rotas, né? As rotas da aplicação acabam caindo em bibliotecas feature, e as bibliotecas feature utilizam a camada de acesso a dados, que utiliza a camada de domínio. Bibliotecas UI contém apenas componentes de apresentação, sem casos de uso de regra de negócios e elementos reaproveitáveis. Data Access, como eu falei, gerenciamento de estado. Tem facades, ali que a gente usa para gerenciar o estado, ou NGRX também. E a camada de infrastructure, que é, por exemplo, o HTTP Client, ou usando o Axios, não importa, o Socket, a gente pode colocar ali dentro, e as outras camadas não precisam se preocupar com isso. Bibliotecas utilitárias, eu quero mostrar um pouco de prática para vocês, então vou tentar dar uma acelerada aqui. Mostrando a cebola novamente, como que ficaria agora, eu vou incrementar um pouco mais, ó. Então, nas regras de negócio, a camada de domínio ali ficam as entidades, DTOs, regras de aplicação, ali na camada de domínio também, os casos de uso e interfaces de repository, por exemplo, acesso a dados, services, facades, store, na camada de interface do usuário, componentes e estilização. Não demanda muito tudo isso? Não, por conta dos geradores. Então, vou mostrar aqui como que cria um gerador. Então, no esquema JSON, a gente coloca as propriedades que vão ter, quais parâmetros ele vai aceitar. Coloquei nome e tags, ele já aparece ali na listinha, e o formulário já aparece aí, nome e tags. É o formulário baseado nesse JSON, esquema.json. E com isso a gente já consegue gerar bibliotecas ou mover código, e já conseguindo alterar informações de um objeto no template. Template seja HTML, seja TypeScript, qualquer coisa. Gerador customizado. Assim que eu falei, troca um objeto, a gente consegue substituir os valores de um objeto por propriedades aí nos templates. Então, isso acaba fazendo com que a gente, com que não demande muito cuidar de vários tipos de bibliotecas, porque a gente, seguindo padrões, a gente pode gerar as coisas do jeito que a gente espera que seja. Alguns get started, né? Não tudo, mas algumas coisas. Parte de governança, como que a gente consegue controlar essas regras, né, para seguir essas regras. Com o lint, a gente consegue definir tags e falar quais tags, quais bibliotecas com X tag
podem depender de outras. Então, a gente consegue falar, por exemplo, bibliotecas tagueadas com tipo domain só podem depender de bibliotecas tagueadas com tipo útil. Bibliotecas tagueadas com type data só podem depender de bibliotecas tagueadas com type domain. Bibliotecas tagueadas como UI só podem depender de bibliotecas tagueadas como UI ou útil. E assim por diante. Existem algumas regras aí, que é a regra de convenção da cebola do Uncle Bob lá. Vamos mostrar um pouco de prática. Dependências, reporte gráfico ali, vou mostrar já para a gente também. Vou mostrar ao vivo aqui de outro projeto. Ainda não precisa de perguntas. Deixa eu abrir aqui. Aqui. Então, esse é um projeto que eu preparei com meus alunos. Estava escrito regra solid lá, né? Vamos falar dos princípios solid. Deixa eu abrir aqui, para não deixar passar. Princípios solid. Cadê você aqui? Então, temos aqui princípio solid. Deixa eu abrir esse slide aqui. Opa, não é aqui não. Bom, princípio aberto e fechado diz o quê? Diz que uma classe tem que ser aberta para novos cenários e não tem que ser fechada, mas aberta para novos cenários. Então, o que significa isso? Isso significa que a gente precisa usar abstração. A abstração permite isso. Por exemplo, se eu quero... como que eu posso dar um exemplo disso? Vamos lá. Se eu tenho uma classe class auth repository, melhor, interface, find by, aqui, tem aqui, ó, por exemplo, melhor, pronto, opa, aqui. Então, por exemplo, vou colocar visível. Essa classe aqui não é o ideal. A segregação de interface diz que isso aqui não seria ideal, mas aqui é um exemplo de princípio aberto e fechado. Essa abstração permite com que eu possa estender, né, ou com outra abstração e adicionar um método novo aí, e a implementação dela, né, porque ela não tem nenhuma implementação, utilizar disso sem precisar alterar o código original. Princípio de substituição de Liskov. Esse princípio diz que nós devemos ter classes abstratas e as classes derivadas devem poder ser substituídas por outra classe sem afetar o comportamento do software. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um caso de uso, que no construtor dele eu tenho um alpha repository, e ele tem aqui o user credential, só que esse alpha repository é uma abstração, né? É uma abstração, não faz nada, e ele tem uma implementação, por exemplo, alpha HTTP repository, que implementa a abstração alpha repository. Então, essa abstração aqui que está no construtor foi substituída por essa daqui,
pode ainda ser substituída por outra no caso de testes, né? Half Stub Repository Imp, no momento de executar CI, por exemplo. Então, o princípio de substituição de Liskov é nós conseguirmos alternar entre classes sem que o software seja prejudicado e conforme a nossa necessidade. Princípio de inversão de dependência. Essa é uma parte que eu quero entrar a fundo aqui, porque quero mostrar como que isso funciona por baixo dos panos. Agora nós vamos para o código. Aqui. Isso aqui é uma implementação que eu fiz com os meus alunos, que serve como um gerenciador de dependências. Então, até fiz usando os mesmos nomes do Angular. Deixa eu aumentar a tela aqui, senão acho que fica pequeno, né? Vou colocar esse modo Zen. Então, aqui nós temos o quê? Um container, que é um map, um relations, que nós vamos armazenar as dependências de algum tipo, e os providers, que essa é uma surpresinha que eu quero mostrar depois, que a gente consegue não deixar de usar os recursos que o Angular tem, mesmo utilizando um gerenciamento de dependências customizado. Então aqui tem uma função inject que faz o quê? Pega um tipo, né, uma dependência já registrada e retorna. Muito simples. Então é como se fosse o inject do Angular. Nós pedimos para ele retornar alguém e a gente só busca esse alguém. Se não existir, ele fala que não foi registrado. Aqui que é o X da questão. Aqui, nós coletamos as dependências em relations baseado em quem está sendo solicitado. Por exemplo, eu tenho, vamos abrir aqui, providers em data access. Aqui, eu tenho team repository, e team repository vai ser substituído por team storage repository, e ele depende do storage token, que é o local storage, e team token. Então, quando a gente está buscando os relations, nós estamos buscando quem ele depende no construtor, que são esses caras aqui, nesse caso aqui, tá? Tendo as dependências aqui, nós fazemos uma tentativa de instanciar como classe, passando todo mundo que depende no construtor. Deu certo, ele retorna, e já retorna uma informação extra, que é o que eu vou mostrar ali depois, para que isso aqui serve, para uma integração com o Angular. Se não der certo isso, é feita uma tentativa como função, né, como uma factory. Então, passa também as dependências. Deixa eu fechar. Não, vou colocar para o cantinho aqui. É feita uma tentativa como factory. Deu certo, ele retorna isso. E retorna com essa informação extra também, que vai ser utilizada depois. Se nenhuma delas deu certo, ele retorna o resultado como um valor sem instanciar e sem chamar nada, como um valor comum. Aqui é onde nós fazemos o registro das dependências. Então, relations, nós pegamos o que está na propriedade add, que é aqui, que é essa daqui, né? De quem esse provider depende. Então, para esse caso de uso funcional, preciso de team repository. Team repository precisa, na verdade, team storage repository precisa do local storage e desse nome aqui. Armazenadas as relações, nós executamos essa função que eu acabei de explicar. Buscamos isso e armazenamos no container. Então, for essa propriedade aqui. Então, o que está acontecendo ali? Para este tipo, ele está armazenando quem vai substituí-lo, né? Nos casos onde não tem outro, por exemplo, aqui, ó, não tem esse use, ele utiliza
o for mesmo, porque daí não é uma abstração. Isso é feito aqui. Tá? Então ele tenta use, se não tiver use, ele pega esse key aqui, que na verdade é o for. Tá? Armazenou isso, como lá no container, é armazenado os providers com use as, que nós vamos utilizar nesse transfer. Vamos ver aqui já como que isso aqui funciona na prática, tá? Deixa eu abrir um navegador aqui. Vou colocar aqui do ladinho. Aqui. No App Providers, aqui, perceba que eu estou usando essa função transfer, que na verdade isso aqui está vindo daqui, dessa configuração de providers, que está usando GitLab Util Core, que é isso aqui mesmo, né? Por exemplo, eu vou colocar um console log aqui, console log, com essas informações aqui. Você está escrevendo. Tá. Então aqui, ó, nós temos a configuração do jeito que o Angular espera. Provide token, quem que ele vai usar? Use value storage. Provide token, use value. Ó, as dependências, deps. Essa função transfer converte o padrão que foi utilizado nessa implementação para o padrão que o Angular espera, que é provide deps, e esse use as é essa informação aqui, que é o jeito que o Angular espera, né? Use class, use factory, use value, tem use existing também, mas não tem essa implementação aqui. Mas então, por que que isso ajudou nesse projeto? Eu consegui ter uma biblioteca de acesso a dados, que é onde está esses providers aqui, Data Access, sem fazer import de nenhum pacote Angular. Então, o meu Data Access só depende... Nx. O meu Data Access ele depende de domain e util core só, né? Feature depende de Data Access, GitLab depende de Data Access, mas ele depende de duas bibliotecas que não têm dependências externas também, mas essa implementação, fazendo a transferência, por exemplo, eu poderia fazer também, poderia tirar isso daqui, vai quebrar a aplicação inteira, mas acho que fica mais claro para vocês entenderem o que está sendo feito. Aqui. E vamos lá no App Module. Vou salvar aqui. Quebrou. Está falando que não tem provider. E vou aqui no App Module. Vou colocar aqui, ó. É aqui que aquilo ali está sendo chamado. Pelos providers do Angular. Providers do Get Data Access. Aí, voltou a funcionar. Por que que eu faço isso? Porque eu consigo utilizar o inject do Angular, onde é conveniente. Components container. Diminuir um pouco aqui. Em componentes, mesmo eu tendo utilizado o meu gerenciador de dependências, a minha injeção de dependências própria, customizada,
Claro que isso não está em produção, né? Foi uma POC que eu fiz com os alunos, mas que está funcionando muito bem. Eu ainda assim consigo utilizar o inject do Angular. E ele funciona, porque eu fiz aquela conversão do padrão que eu usei para registrar, aqui em Providers, meu registrador, configurei todas as dependências do projeto, né? Por exemplo, schedule facade, uso isso aqui e ele tem todos os casos de uso. Né? Esses são casos de uso na minha camada de domínio. E o facade depende de todos esses casos de uso para ele direcionar o responsável por cada caso de uso, respectivamente. Eu configurei isso eu registrei isso com o meu registrador e mesmo assim eu ainda consigo utilizar o gerenciador de dependência do Angular para buscar essas dependências por causa daquela função transfer que deixa no padrão que o Angular entende. Então eu poderia colocar isso no construtor também, funcionaria, ou posso chamar com inject, que é a função nova do Angular de injeção de dependência. Então eu não perdi os recursos do Angular e a minha camada não está acoplada ao Angular. As camadas estão organizadas, estão separadas, não há dependência, e eu consigo usar tanto o meu, por exemplo, eu vou tirar isso daqui e vou usar o meu agora. Vou tirar o inject do Angular, vou chamar o meu inject. GitLab Util Core. E continua funcionando. Ó, minha função ou a função do Angular de injeção de dependências. Então eu consigo a inversão de controle que o Uncle Bob fala é injeção de dependências. Né? Eu consigo alterar quem é responsável, qual implementação concreta que vai ser responsável por determinada abstração. Então, por exemplo, aqui o meu team repository, na verdade, é uma abstração. Ele não faz nada, é uma classe abstrata que não implementa absolutamente nada. Só que aqui eu estou definindo que quem vai fazer isso é essa implementação concreta aqui. Team Storage Repository Impl, que estende essa outra aqui que eu criei com alguns métodos, usando herança, e implementa o meu Team Repository, que é a minha abstração. Né? Só que se a gente for ver aqui, aonde que está sendo usado essa classe concreta? Vamos ver aqui, ó. Find all references. Quem que está usando? A minha implementação de fato concreta, quem implementa a funcionalidade, não está sendo usada em lugar nenhum. Ela está sendo criada aqui no arquivo foi criado e está sendo adicionada aqui aos provedores. Está sendo configurado na injeção de dependência. Mas ela não é usada em lugar nenhum. Todos os lugares é chamado a... Deixa eu voltar ali. Providers. Todos os lugares, esse aqui, a nossa abstração que é chamada. Então, se a gente pesquisar aqui agora, procurar por referências, ó, todos os lugares, na verdade, chamam uma abstração e não a implementação real. Né? Então, isso é também o princípio de substituição de Liskov. Né? O princípio de substituição de Liskov diz que você pode trocar uma classe por outra, uma classe derivada, que seja do mesmo tipo da classe base, sem alterar o comportamento do software. Eu quero mostrar isso, inclusive, agora, de outra forma. Eu vou mostrar uma implementação aonde somente mudando, adicionando outro repository. Vou trocar de branch aqui. GCO MongoDB. Trocou? Não tem alterações para fazer. Vamos desfazer isso aqui. Descarta. Então vamos para a branch MongoDB. E aqui na branch MongoDB, nós temos uma implementação
Nós temos um back-end nessa branch. Deixa eu fechar tudo aqui. E aqui agora tem um servidor. Server. Ali naquela outra branch não era uma API. A gente estava usando storage, né? Então, se nós formos aqui no providers agora, foi substituído aquele storage repository por um HTTP repository. Então, nós temos aqui uma versão de mock, nós temos aqui uma versão que usa o storage local, que grava no navegador mesmo, local storage, e uma versão para HTTP. E eu posso alternar entre elas sem ter problema algum. Cadê o browser? Tá, fica assim mesmo. Eu posso alternar entre elas sem problema. Vamos nos providers ali. Turmas, aqui tem algumas informações. Eu posso trocar entre uma e outra. Espero que funcione. Continua funcionando, mas são outras informações. Ó, eu vou remover uma dessas aqui. Removi. Vou alterar o verdadeiro responsável. Vamos dar um console log. Onde que isso aqui está sendo chamado? Vamos ver. Find all references. Vamos colocar um console log lá no... Ah, não. Tá certo. Num caso de uso, aqui, create. Aqui vamos colocar um console log no repository. Então aqui está falando que quem está responsável agora é o Team Storage Repository Impli. E se eu mudar o providers, ó, aqui tem uma informação só na tabela. Eu vou trocar aqui para o HTTP. Estou mais informações aqui. E aqui trocou para um HTTP. E isso foi possível sem eu alterar absolutamente nada no software. Somente essas linhas. Então, é isso que os princípios Solid dizem que é importante nós termos num software. Né? O Uncle Bob começou com essas histórias desenvolvendo uma aplicação que não tinha banco de dados ainda, mas ele começou a desenvolver assim mesmo, e depois ele falou, isso aí não importa nesse momento. O que importa é que eu preciso conseguir desenvolver de forma desacoplada. E é isso, é você, independente da fonte de dados, a camada superior da aplicação não deve depender de uma camada que a implementação é a escolha dela. Ela só precisa daqueles dados. Da onde vai vir, não importa. Isso pode ser feito utilizando princípios sólidos, utilizando injeção de dependência, enfim, usando design patterns, né? Boas práticas, de forma muito fácil. Então, quando a gente diz que usar design patterns facilita no longo prazo, são coisas assim que a gente está falando, né? Quando a gente precisa mudar alguma coisa, a gente consegue mudar com bastante tranquilidade, sem que o software seja afetado, e consegue testar de forma muito facilitada também. Né? Aqui nos testes, eu escolho quem vai ser o responsável ali naquele momento. Aqui na hora do teste, eu configuro para ser utilizado o mock, e pronto, eu posso executar os testes, que isso vai funcionar quando eu chamar isso aqui, que está sendo chamado em vários lugares. Quem vai vir vai ser o mock, e pronto. Só fazer isso já muda todo o cenário de testes e facilita com que a gente teste sem problemas. Bom, como é que tá de tempo aí? Eu acho que era isso. Quero saber se alguém tem dúvida. Quero saber se deu para... se eu conseguir passar alguma mensagem. Deixa eu abrir o...
Cadê vocês? Aqui. Achei. Opa, cheguei. Opa! Uns minutinhos aí de pergunta, dá tempo de responder aqui ainda. Eu achei que eu tava... Quanto tempo falta? Maia. A gente tá Tá no tempo. Mas As perguntas a gente pode pegar aqui. Você diz as perguntas do coisa? Vamos ver se tem pergunta ali. Monorep com Angular, mas Next deve ser bom demais. tem. Live ficar gravada, fica. Aqui, ó. Temos um dashboard legado, cada página dele está sendo substituída por um micro front-end, importada nela via cada uma das suas próprias rotas libs. É possível nesse momento ter um monorepo? Boa pergunta. Como que é? Cadê? Essa última Achei. do Matheus. Aqui. Boa. Temos um dashboard legado, cada uma dela está sendo substituída por um micro front-end, importada nela. Tá. Cada uma com suas próprias rotas libs. É possível nesse momento ter um monorepo? Isso não está em monorepo. Deixa eu ler de novo. Pelo que ele falou aqui. Monorepo com micro front-end. Onde cada projeto, né? Porque micro front-end são vários projetos montando numa tela ou algumas jornadas. Ele perguntou como que isso encaixa com o monorepo. É possível, mas assim, existe no caso, como não está no monorepo, existe o processo ali de levar para um monorepo, né? Mas o Emacs tem várias ferramentas que facilitam isso e é possível utilizar sim, só tem que ver, eu não conheço sua aplicação, tem que ver o esforço que teria para colocar ele dentro de um repositório. Possível mas tem que ver caso a caso, né? Que aí pensando assim, por exemplo, se tem alguma forma já automatizada de fazer changelog, então se você não está usando monorepo e vai passar a usar, você tem que pensar nisso, tem que pensar na publicação, tem que pensar em várias coisas. Só que aí, nesse caso, como ele está falando, pode ser bastante útil, né? Até porque não sei se essas libs que ele está falando, elas vão estar sendo compartilhadas entre essas aplicações, talvez. Se sim, é uma boa ter no monorepo. Então, tem vários pontos aí. A princípio, parece vantajoso, né, ter um monorepo nesse cenário. Sim, assim, é vantajoso, mas como que posso dizer? Quando as coisas já estão preparadas para isso, que até parece ser o caso, facilita. Mas nem sempre uma migração de vários projetos para um único repositório é uma tarefa fácil também. Né? Quando a gente está começando um projeto, é um cenário bom. Quando está começando um projeto, é um ótimo cenário. Mas quando as aplicações já existem, aí tem que analisar com calma. E a mesma coisa o contrário, né? Você tem um monorepo e você vai passar a ter multirepos, se por acaso você quiser. Isso é um parto. Assim. Temos mais? Acho que não, né, pessoal? Fica gravada. Aqui perguntou se ficava gravada. O Fábio falando do Next com Angular. Bom, isso. Vamos para o nosso carro, para o nosso mentir. Certo? Jéssica, se você precisar, sem problemas. Mas... Tirou minha tela já, né? Já tirei. Tá, mas fique aí com a gente. Vamos lá, vou mostrar a minha tela agora. Vou compartilhar. O volume. Deixa eu ver se vai funcionar. Opa, deu certo agora. Tá na minha tela? Eu tô. Show! Então vamos lá, galera. É o seguinte, todo mundo que está aqui, certo? Por favor, acessem o site menti.com. Então, até aqui, ó, vou colocar aqui o texto. Não é ticker, não, peraí. Isso. Então, aqui tá pequenininho, ó, menti.com.
acesse mentir.com, beleza? E coloquem esse código aqui em cima. Aqui, ó. A URL já coisada ali. Certo? Ou então entre no mente.com e coloque o código 19330396. Ou coloque o código 19. Opa, Peraí que tá. deixa eu ver. Pausei aqui. E aí, desculpa, lembrando, em primeiro lugar ganha Angular SP, em primeiro lugar ganha 6 meses de formação Angular na Lura. O primeiro, o segundo, o terceiro lugar e os palestrantes aqui ganham camiseta da TOS Developer, beleza? Envio somente Brasil, mas o menino da Alemanha não tem problema, manda o endereço aí de algum conhecido seu aqui brasileiro, a gente manda para a pessoa, tá? Você não vai ficar sem camiseta caso você ganhe, tá bom? Então mandem aí, então, ó, temos 10 participantes. Deixa eu ver ao vivo, a gente, ó, tem mais pessoas aqui que não estão participando. Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três e vamos começar. Eu vou tirar um pouco o seu microfone que tá dando muito eco. Tá dando eco. Então vamos lá. 4 perguntinhas. O Flutter vem com widgets, certo? Não é preciso construir na mão. Sim, Material e Cupertino. Sim, somente Material. Ou sim, Cupertino, somente Cupertino. Então, quem está participando... Widget é uma das piores palavras para se falar. Não, tem pior. Tem a... Words. Não, na verdade, não, realmente, de falar with também, que é width, né? Tamanho. Mas para escrever height, eu acho que a pior palavra. Eu sempre erro height. Nossa, sempre erro. O GHT ou GTH, sei lá, eu sempre erro. Sempre essa palavra. Sempre. Length também. A length é um pouco mais fácil. Mas Velo, eu sempre escrevo primeiro valeu e depois eu volto a palavra e escrevo velo. Corrigir. Então vamos lá. Próxima pergunta. Qual camada ficam as regras de negócio de uma aplicação? Isso aqui é do Gui. Então é no domain, na data access, na feature ou na UI. Muito bem, na domain. Isso aí, galera. Próximo. Qual o nome do mascote do Flutter? É o Dash? É o X? É o Deb? Ou o Twitter? Eu dei uma zoada na... Você deu uma zoada nas minhas respostas. É que eu dei uma atualizada, né? Agora esse X aí que tá... eu tinha colocado Det, era tão legal, alguém ia votar Det. Eu ia colocar Derby, mas eu falei, cara. Derby. Derby de cigarro, né? Mas enfim, qual o nome do Flutter? Dash. Beleza. E a última perguntinha. Qual tecnologia tem a melhor comunidade? Eu não coloquei Flutter aqui, ia ser mancada, né? Então é mais robô, marmelada. Sempre tem um estúdio de porco que talvez não. Tudo bem, então vamos ver quem vai ganhar. Quem ganhou? Então vamos lá, quem ganhou. Sumou aí, paz. Aê. Você conhece o Gustavo Costa? Conheço. Ah, muito bem. Vou cobrar ele, porque às vezes o pessoal Marmelada. Nada disso. Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Vou tirar aqui minha tela. Seguinte. Mas e os outros?
Os outros o quê? Ah, então, Matheus. Peraí, deixa eu colocar. Voltar. É que não deu pra... Só O eu. cara, o Gustavo. O segundo, Matheus Alves. E a terceiro, Maril. Ou não sei se é a Maril ou Maril, né? A Maril. Parece a Maril, mas tudo bem. Beleza? Aí, gente, seguinte. Importante. Por favor. Tem eventos que o pessoal... Ah, Álvaro, eu não recebi minha camiseta. Você mandou um e-mail pro Angular SP na sua da vida? Não? Então não tem como o tio mandar para você. Eu ainda não tenho bola de cristal, certo? Então, vamos lá. Para quem ganhou? Gustavo, Matheus e Maria. O bom do Guilherme é que o Guilherme conhece o Gustavo, ele cobra se ele não mandar, tá? Eu preciso que vocês mandem para mim, certo? Vocês três. Até sexta-feira. Vamos combinar até sexta-feira? Vamos deixar o louco? Manda já, pô. Manda já. Pô, você ganhou, pô. O povo enrola. Tipo, o povo Né? vou mandar aí e esquece também. Ah, tá bom. Já tá no PC, né? É, No celular, rapidinho, um e-mail. hoje em dia. Manda um e-mail angularsp@gmail.com, tá? Importante, eu preciso de vocês para recebimento da camiseta. Eu preciso do tamanho da camiseta e endereço completo, com CEP inclusive, tá? O amiguinho não coloca CEP e aí eu fico doido procurando, beleza? Então, número de camiseta e endereço completo. E a Lura? A Lura só precisa do e-mail, então só responde com o seu nome completo, né? Que vai estar nos dados de envio da camiseta, certo? Mas, parabéns, todos ganharam a camiseta e o Gustavo ganhou 6 meses de formação Angular atualizada, tá? Só para finalizar, gente, a gente só consegue fazer esse encontro, só consegue ter isso, certo? Ter esse momento aí para compartilhar conhecimento, para vocês conhecerem profissionais brabos como o Gui e como a Jéssica, certo? Porque a gente tem palestrantes e porque vocês aí que estão escutando mandam palestras. Então, pessoal, por favor, mandem palestra. Ah, Álvaro, tô com uma ideia. Álvaro, tô com uma ideia de palestra, mas não sei, mês que vem, cara, não se preocupa, manda, porque você fica no nosso banco de dados. E aí, aí quando a gente, né, fazer a avaliação, a gente faz a avaliação todo mês, a gente pega e entra em contato. E, por favor, coloque alguma maneira de te achar, tá? A pessoa coloca uma ideia brilhante e bota um Twitter, beleza. Ou um X, não, Twitter, eu recuso. Bota o Twitter. E o cara nunca acessa o Twitter. Falei, aí, eu te acesso como, minha flor? Então, assim, coloca seu e-mail, um contato que eu possa te achar caso você seja escolhido para palestrar aqui com a gente, tá bom? Então, por favor, mandem aqui sua palestra. Não precisa ser de Angular. Lógico, Angular é do coração, óbvio. Mas aqui, mais do que Angular, aqui a gente quer fomentar a comunidade, né? Que depois da pandemia agora começou a melhorar, mas a gente estava lá na pandemia, a gente estava lá não, a gente estava aqui, online. Então, assim, o nosso intuito é sempre, Álvaro, puta, eu não sei onde eu palestro. Você sempre vai ter a comunidade de Angular. A Jéssica pode palestrar aqui novamente, quando vamos falar de roadmap. O que pode também palestrar. Ele já palestrou essa segunda ou terceira vez? Terceira vez. Então ele já tem 3 camisetas do Angular SP. Entendeu? Já pode ter música do Fantástico. Mas, gente, Álvaro, mas esse tema, eu tenho um tema de arquitetura, de front-end. O Gui já deu, não tem problema, mas é a sua perspectiva, com as suas fontes, com a sua visão, que é diferente da do Gui, e vai enriquecer para quem conhece. Então, por favor, Álvaro, eu sou novato, eu quero falar sobre sobre primeiros passos com o Angular. Excelente, porque sempre tem pessoas novas entrando. Álvaro, eu quero falar, tinha uma bem cabeçuda que é bem legal, quero falar sobre WebAssembly avançado. Ótimo também. Aqui é um palco, e assim, você ganha uma camiseta, certo? Isso é bom. E o público, nós ganhamos conhecimento. E, enfim, tá bom? Então, por favor, mandem sua palestra, tá bom? É isso, gente. Eu esqueci de fazer o jabazinho. Por favor, pode falar, João. Quem estiver no Paraná, perto de Maringá, aí, vai ter um evento dia 12, que é o Dev Paraná nas Estrelas. Álvaro, você consegue colocar um link aí na tela? Que eu mandei no chat? Tá no chat aí. Ah, tá no chat? Melhor ainda. Tá. Então, tá no YouTube. Mandei no chat privado aqui. No privado. Ah, no privado, peraí. Dev Paraná nas Estrelas, que vai ser um evento Tá com o Call for Paper aberto também, vai ser num observatório, então a gente vai misturar ali chuva de meteoros com palestras, com comida, e vai ser um rolê diferenciado. Meteoro de conhecimento aí. Vai ser diferenciado. Quem for do Paraná e estiver por perto, dia 12 de agosto, só chegar. Acho que tá cortando um pedaço.
O link tá meio... Aí, agora deu. Mas acho que, bom, depois você manda o link como procurar, ou enfim. Vou mandar no chat ali, mais fácil, né? Isso. Então vai ser híbrido, é isso? O quê? O evento? Como assim híbrido? Vai Presencial? ser remoto e Não. vai ser live, vai ser remoto? Presencial. Ah, tá, é só presencial. É presencial. Mas No observatório. Depois você manda o link. Bota aí no... Tá bom. Beleza? Valeu. Obrigado pela oportunidade aí. Olha, Node.js e E anabolizante. anabolizantes, eu adorei isso. Caraca! É isso aí. Fake Neri! Então é isso aí. Essa aí é uma fake Neri do Node aí. Enfim. Muito bom. Eu falei, caraca. Mas enfim. Então, beleza, gente. Então galera, até o próximo. Nós teremos agora em agosto, certo? Então, aqui o bonde não para, mas precisamos da sua palestra e precisamos também da sua audiência. Inclusive, eu tô na coordenação da trilha de JavaScript do TDC. Do TDC, é verdade. Álvaro está na trilha de Web e Front, não é isso? Sim, você tá na qual? Eu tô na de JavaScript e TypeScript. Ah, com o Will também? Com eu também. Ah, nem sabia. Olha só. Pois é, as inscrições estão abertas aí. Então, em setembro, né? setembro, dia 19, 20 e 21 de setembro. Então agosto, gente, uma dica, agosto vai ter um monte de convite aí, hein? Vai. O Kahoot vai presentear do 1º ao 9º de convite para o TDC São Paulo. Eventos. Porque a Mayara tem, eu também tenho, então vamos espalhar o amor aqui, beleza? Muito bom. Vamos lá. E então fica aí o convite e a gente está aí mês que vem. Obrigada pela participação de todo mundo. É sempre um prazer, é sempre uma conversa muito rica aqui que a gente tem. Então, é isso. Boa noite, gente. Obrigado, gente. Boa noite, gente. Obrigadão, viu? Valeu, galera. Obrigado.